A maioria dos jovens não tá nem sequer se importando com a economia e por conta disso tá caindo numa armadilha que tá deixando eles cada vez mais pobres e enforcados pelo sistema. Eles foram os primeiros a enfrentar o mercado de trabalho e dizer não para condições adversas, e isso foi de certa forma muito importante. Que eles trouxeram exigências como home office quando o trabalho presencial não é necessário, salários mais adequados, não o 6 por 1, não precisar sorrir no McDonald's quando você está com um dia de merda e recusar trabalhos que beiram escravidão em supermercados, fazendo com que eles sofressem um apagão na mão de obra. Tudo está mais caro, desde bens fixos como casa, que hoje custa uma fortuna só o terreno, e ainda mais se você for construir. Para conseguir algo seu, você tem que pegar algo em um lugar bem afastado dos serviços básicos e meio que se endividar. E o mesmo vale para carros, que um Kwid pode chegar até 60 mil. Tipo, em que mundo que a gente está vivendo? Um carro popular completo mais comum também pode chegar até 100 mil reais. O governo é uma bosta e cada dia estamos vendo um escândalo diferente. O nosso governo consegue fazer a proeza de arrecadar 3 trilhões de impostos e ainda ficar devendo 63 bilhões. Eles são os macacos do circo e nós pagamos o preço de suas travessuras. Juízes dizem que seus salários de 37 a 45 mil beiram a precariedade. Deputados aprovam seus salários acima do teto em 7 segundos e sem votação, enquanto o brasileiro médio precisa de 3 a 4 mil para sobreviver e o mercado de trabalho oferece em torno de 1.700 nos empregos comuns. Ninguém quer mais esses empregos merda. Ninguém quer criar negócios chatos com pessoas que não se importam, com produtos que não se identificam, e nem mesmo aqueles que herdam negócios prontos já de família também não querem seguir esse caminho, mas por falta de opções acabam ficando miseráveis, com fome, sem perspectiva de um futuro, sem ideias, e alguns ficam nessa autoculpabilidade achando que fizeram alguma coisa errada ou que não tinha como ser diferente. Eles estão enforcados pela pressão que é gerada e anseiam por ganhos rápidos, para ontem, mas nenhum negócio sustentável se forma assim, e a dificuldade de manter o foco também não ajuda. Como mudar isso? Bom, existe muita riqueza no mundo. Se existe muita diferença, é porque existe muito valor sendo criado também. O problema é a distância e o poder de migrar de classe social. Onde existe uma diferença brutal, também existe oportunidade. Uma recomendação que eu faço dentro das opções que podem ser feitas é a arbitragem geográfica máxima, gerar para você um número de segurança, aquele que o seu número de aposentadoria vai ser coberto se você simplesmente parar de produzir, até porque o sistema comum de fazer as coisas já está meio falido. Por exemplo, ir para a faculdade lixo, que é engessada, atrasada, e ensina coisas que você não vai usar no mercado de trabalho. E se você tiver a sorte, você vai sofrer pelo resto da tua vida no emprego que tu não gosta, porque você escolheu a profissão errada. Ou se não, você migra para Uber, ou sei lá, vai vender bolo de pote, porque o mercado simplesmente faliu e você não consegue emprego na sua área de profissão. Hoje, se você não quer nenhum conhecimento específico ou diploma como requisito, por exemplo, para atuar de médico, advogado, que é necessário, você pode obter coisas melhores, mais rápido e mais barato. Seu conhecimento pode vir através de cursos e ser meio que um autodidata, estudar sozinho, buscando aquilo que só realmente te interessa. O tempo para nascer foi uma época péssima também, e é simplesmente isso. Depois de uma pandemia, não vamos esquecer da crise de 2008, e em breve parece que também teremos o estouro da bolha da IA. Então o olhar que temos é que está ruim, e ainda tende a piorar um pouco. O governo imprime dinheiro como maníaco, e por conta disso, eles destroem o nosso poder de compra, enquanto aumenta o controle sobre nós, sobre o nosso dinheiro, sobre relacionamentos, sobre o que podemos comprar ou sobre como devemos viver. Saúde está virando um artigo de luxo. Termos como wealth escancaram isso. Para você ter um bom plano de saúde odontológico, você tem que desembolsar uma boa quantia, ou deixar os medicamentos e estética de lado. O empresariado também sofre, porque cada vez que você ganha mais, você também tem que pagar mais. Mas o Estado tenta roubar de você. Sem contar que a barreira de entrada já mata boa parte dos sonhadores logo no começo. Filhos é para quem pode apenas. A maioria não quer e também não poderia ter devido às condições.
que vai acarretar numa crise cedo ou tarde, porque isso quebra a pirâmide social, sendo inclusive um bom ato de protesto. A geração Z valoriza liberdade e paz acima de tudo. Apesar de todas as dificuldades, ainda tem uma solução. Você pode se aproveitar dessa diferença e tentar fazer com que o sistema rode a seu favor. Então, como fazer isso? Na essência mais pura do que isso pode se resumir, seria se torne um empreendedor, mas a importância de você fazer isso com um negócio de alta lucratividade para você conseguir simplesmente sair desses tipos de governos totalitários e que estão cada vez espremendo mais a população e poder ir morar num lugar diferente, como eu já falei da arbitragem geográfica. Então, como vamos fazer isso? Número 1, construir um negócio. 2, de preferência ganhando em moeda forte. 3, investir e reaplicar, tendo uma boa relação com o dinheiro, utilizando ele para te gerar cada vez mais liberdade. 4, as dificuldades de fazer isso. O 4.1 seria fazer as pessoas se importarem com seu produto e serviço e a falta de investimento, tempo e dinheiro. Esse que é o grande problema. Para negócios locais, as pessoas investem ali às vezes 30, 40, 50, 100 mil, sem certeza de que vão ganhar dinheiro. E daí quando se fala de negócio pela internet, elas querem investir zero de tempo para aprender como faz as coisas corretas, zero de dinheiro e ainda assim querer ter algum resultado, sabe? É um negócio muito frágil. E para pensar, se a barreira de entrada fosse tão baixa assim, todo mundo já tinha feito. Mas a questão é que o mercado cada vez vai se profissionalizando e se tornando mais difícil. Ou seja, a gente precisa de estratégias cada vez melhores para conseguir chegar nessa nossa audiência, fazer essas pessoas serem convencidas ali a se importar com o nosso produto ou serviço. Em suma, tudo se resume em empreender e não se limitar a trocar seu tempo por dinheiro. Eu sei que no momento provavelmente você está sem opção, mas vamos progredindo. Você precisa de apenas algumas poucas pessoas se importando com o que você faz. Você simplesmente está bem, pode fazer suas criações e relaxar. Por exemplo, se 100 pessoas te pagarem R$19 por mês, isso é igual a 1.900 por mês, que já é mais que um salário mínimo. O ideal que eu recomendo, é claro, é construir em paralelo, até que você tenha um sinal claro, seu caminho te dá uma segurança, em vez de simplesmente dar uma de louco, uma de herói e querer quitar do seu emprego sem nenhum tipo de renda que possa te sustentar e isso acaba te deixando em situação financeira ruim. Um conselho que eu nunca vou dar. Até porque essa ideia de você tem que pôr tubarões no seu tanque, eu acho que isso aí é tudo balela. Quanto mais insegurança você tem, mais decisões ruins você vai tomar, porque você vai estar sempre com a corda no pescoço. Ramo, eu já falei, online, de preferência com produto digital, que é escalável e pode ser replicável. Sua oferta também precisa ser 3S. Simples, seca e solucionável, ou seja, ela precisa ser objetiva tanto no que ela entrega e para quem entrega também. Pode ser qualquer coisa que você esteja um pouquinho acima das pessoas naquele assunto. Se você está abaixo delas naquele assunto, elas não vão querer aprender com você. Por quê? Porque você sabe menos do que ela. Agora, se você estiver muito distante dela, isso também pode assustar um pouco. Você não entende muito a realidade daquela pessoa, então você está meio desconectado. Por exemplo, às vezes ela quer aprender a ganhar só R$2.000 por mês. E se você falar assim, como ganhar 1 milhão, ela já vai achar, não, isso não é para mim. Ela não está nem próxima da minha realidade para entender o que eu quero, o que eu preciso. Por que que a gente pensa que ninguém se importa com aquilo que a gente já tem? É simplesmente uma visão limitada. A gente tem essa visão de primeira pessoa, que se para nós crescermos um pouco, alguém já tem que saber algo melhor. Eu já vou explicar isso. É muito mais interessante aprender algo com alguém que está a poucos quilômetros de distância. Ou seja, assim todos podem transferir o conhecimento para frente. Eles querem uma pequena ajuda. Eles não querem que você construa um foguete para eles. Não se preocupe em explicar todos os porquês, nem oferecer todas as soluções. Apenas seja conciso. Ofereça uma coisa clara, objetiva e direcionada. E depois você faz isso de novo e de novo. Se torna um mestre no processo e de preferência delega e terceiriza. Uma recomendação, invista em ofertas R$6 por dia de ads, tenha um WhatsApp Business e um Pix para receber. Se você estiver ganhando muito dinheiro com isso, pense em abrir um MEI, porque daí você pode faturar até 81k por ano, que dá 6.750 por mês, e melhore seu serviço dia após dia, fazendo com que as pessoas cada vez gostem mais do seu serviço ou produto. Implemente recorrência e aproveite a sua clientela para
para fazer outras ofertas a eles. Porque 2 compras de R$ 50, por exemplo, doem menos que uma de 100. Dessa sensação que as pessoas estão comprando outra coisa, e realmente é. Agora, se você tentar vender um pacote cada vez mais caro, talvez você tenha dificuldade. É uma questão de upsell e downsell, mas nesse caso eu não tô nem falando disso, eu tô simplesmente falando para você aproveitar que as pessoas já têm um range de interesse parecido com o que você vendeu e vender novamente para elas, porque provavelmente elas vão querer, porque elas já compram coisas desse tipo, entende? Então essas foram as dicas, espero que tenham gostado e concluído, que não fiquem presos nessa armadilha aí de ficar scrollando tico-teco o dia inteiro e passem a ser mais produtores e menos consumidores desse sistema.